Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Carla, sou estudante de Ciências Sociais aqui do IFISH, da Unicamp, e também faço parte da comissão organizadora da Semanax 2021, que tem como tema Resistir para Existir, as Ciências Sociais nas Sobrevivências Pandêmicas. E é com muito prazer que eu vou mediar esse quarto minicurso da Semanax, que foi intitulado como A Violência para Além do Vírus, a questão da segurança pública e o genocídio da população negra em meio à pandemia. O minicurso vai ser ministrado pela Marina Ribeiro, que é antropóloga e educadora social, é também formada em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia e licenciatura pela Unicamp. Ela atualmente é mestranda em Antropologia Social pela Unicamp também, e estuda procedimentos de apuração da violência policial. É pesquisadora do POLCRIM, que é o Laboratório de Estudos de Política e Criminologia, e também trabalha como facilitadora de aprendizagem na Univesp e é residente pedagógica no programa de residência pedagógica da Unicamp. Ela já atuou em cursinhos populares e escolas. E também para compor esse mini curso, nós temos a Luana Barbosa, que é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Política da Unicamp e estuda segurança pública, mais especificamente polícias, racismo, violência e juventude. É cientista social, cientista política e membro do POLCRIM e também do BITITA, que é o Núcleo de Estudos Carolina Maria de Jesus. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão, pela presença das duas, pelo aceite do convite, numa emenda de feriado, e também gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui como ouvinte, que a gente sabe que, né, é uma emenda de feriado, mas é muito importante o tema desse mini curso. Eu ainda ressalto que a lista de presença vai ser compartilhada pelo chat, e é muito importante que vocês assinem para a certificação de vocês como ouvintes, e eu gostaria de lembrá-los de ficarem à vontade para mandar comentários e perguntas pelo chat. E agora eu passo a palavra para as pesquisadoras e professoras. Oi, gente, estão me ouvindo direitinho, né? Tudo bem. A gente queria agradecer, primeiro, por ter nos convidado também. É um prazer estar aqui na Semanax. A gente acompanha a Semanax desde que a gente é aluna da graduação, né? Então, é muito emocionante, assim, estar aqui agora, né? Nesse lugar agora de professora, e não como aluna, mas para sempre aluna, né? Então, é isso. A gente gostaria de agradecer muito em nome do POLCRIM também, do nosso grupo de pesquisa que a gente faz parte. A gente ficou muito feliz em saber que a gente está conseguindo expandir nossa pesquisa, assim, para outros lugares, né? Que não seja a gente mesmo do POLCRIM. Será que você podia expor os slides, Carla, por favor? Tá bom. Vamos lá, gente. Vou dar início, então. Como eu já disse, né? Eu e a Luana A Luana está no segundo ano do mestrado, que ela estuda sobre racismo e policiamento, né? A intersecção entre os dois. E eu estou agora estudando os procedimentos de apuração de violência policial feita por promotoras de justiça, né? A gente está nessa pesquisa, gente, desde a nossa iniciação científica. Então, faz, assim, o quê? Já faz uns 4 anos, Lu, que a gente está nessa, assim? Faz um tempinho que a gente está se debruçando sobre a polícia de Campinas, sobre estudos sobre a polícia, que é uma área muito grande. Tipo, a gente fez para vocês um recortezão, assim, de uma área gigantesca, que tem estudos pra caramba, assim, que vocês vão ver, né? Vocês estão no começo da graduação, ou na graduação, vocês estão na graduação em Ciências Sociais, ou em áreas correlatas, né? Que o que mais tem é pesquisa sobre as coisas, né? Você vai querer pesquisar terra, você vai ficar 25 anos, cada vez ainda mais pesquisa. Então, a gente fez um recorte para vocês. Não é o melhor recorte do mundo, não garante analisar todo tipo de polícia do mundo. A gente garante, assim, conseguir analisar um pouco sobre a nossa polícia, sobre a nossa segurança pública que a gente tem hoje em dia. A gente também queria falar, gente, que, enfim, estamos em 40 pessoas aqui. Eu sei como é difícil a gente conversar às vezes, mas fiquem à vontade para interromper a gente, falar alguma coisa se quiserem, sabe? Fiquem à vontade para fazer perguntas, para mandar coisas no chat. Enfim, a gente gostaria muito de ouvir o que vocês têm para
falar sobre isso também, porque acho que é um assunto que tem que ser debatido por todos nós, não é só especialistas que tem que falar sobre isso, nem ferrando, porque todos nós precisamos buscar saídas sobre a situação. Né? A própria Angela Davis, que é uma pessoa que estuda isso, que a gente vai tratar também, não é o principal tema dela, ela fala que, por exemplo, o abolicionismo penal, né, que é o fim da cadeia e o fim das prisões, tem que ser discutido por todos. Então, não é só especialistas que a gente quer discutir, então, só reiterando que, se quiserem trocar ideia com a gente, estão mais que bem-vindos, tudo bem? Esse mini curso, ele foi proposto, né, pela Semanax, já veio com um título para a gente super bom, e aí a gente pensou, em cima desse mini curso, a adaptar ele à nossa pesquisa e o que a gente está vendo agora do que está acontecendo na pandemia. Eu vou primeiro expor uma parte sobre o que é segurança pública, os estudos mais gerais da segurança pública e falar sobre a polícia militar. E aí, depois, em seguida, costurando com esses conhecimentos, a Luana ela vai expor um pouco sobre o racismo estrutural, que é a pesquisa dela, né, que passa muito em relação a isso. E a gente vai falar sobre quais são as medidas que aconteceram nessa pandemia em relação à segurança pública, que são estudos muito novos, né? E aí, graças a Deus, eu participei de um GT lá no Enadir, que é na USP, e aí uma menina estava apresentando sobre uns resultados estatísticos sobre a violência policial agora na pandemia, né? E as coisas, como vocês podem prever, um pouquinho não são muito boas, né? Vamos partir para frente? Pode mudar, Carla? Por favor. Bom, vamos lá. Eu queria primeiro que a gente conseguisse ter uma definição, assim, um pouco mais geral do que é segurança pública, porque eu vejo que a gente conversa muito sobre isso, aparece muito em jornal, aparece muito em revista sobre essa palavra, na segurança pública. Só que a gente não sabe muito bem o que é, assim. Então, né, eu peguei essa fonte do PROEP, gente, vale muito a pena ver, é um projeto da Unicamp mesmo, de educação política. Então, vale muito a pena acompanhar eles no Instagram, que eles são pesquisadores incríveis aqui da Unicamp, e até tem a Camila, que faz parte do público também. E eles pegaram essa definição que eu achei muito boa e didática para a gente, que é o seguinte, vou ler aqui. A garantia de ir e vir com segurança é um direito fundamental previsto pela Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado assegurá-lo. Segundo o artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícia Ferroviária Federal, polícias e corpos de bombeiros militares. Então, ou seja, né? A segurança pública são as ações, né, as políticas que o governo faz para assegurar, né, a nossa segurança. E o que ele tem uma palavra aqui que eu gostaria que a gente chamasse muita atenção, a gente que é ciência social, assim, para a gente não ler as coisas e passar barato, sabe? Então, por exemplo, ele fala aqui, né, que a segurança pública é para exercer, né, a ordem pública. E aí isso é uma categoria, gente, que está muito em disputa, porque o que é a ordem pública? Vai variar de cada político para cada um, de cada pesquisador, de cada pessoa, dependendo de onde veio, de onde vai. Então, isso está em disputa. Então, por exemplo, sei lá, o conceito de ordem pública do Bolsonaro e o conceito de ordem pública da Érica Malunguinho, por exemplo, são completamente diferentes. E eles estão disputando isso dentro da política formal sobre o que é a ordem pública, o que a polícia tem que fazer. Então, você vê como essas coisas, a lei e as definições, elas estão em disputa, são sempre em disputa. Então, o conceito de segurança pública, ele também é um conceito de disputa. Mas, no geral, a gente pode dizer que a segurança pública são as políticas que o Estado faz para assegurar a segurança da população. Se assegura, se não assegura, se é efetivo ou se não é, aí a gente vai ver mais para frente, a gente vai conversar sobre isso. Pode passar, Carla. Mas tá na nossa cabeça agora o que é segurança pública. Dentro da segurança pública, então, a gente tem uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já viu, todo mundo já teve experiências com, é a polícia, né? Que está muito presente na nossa vida. A polícia, gente, para a gente ter bem definido na nossa cabeça, ela às vezes parece muito confusa, mas ela está a grosso modo, a muito grosso modo, repartida em 3 polícias. A gente tem a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. A federal, gente, ela é responsável pela segurança nacional e pelas fronteiras. Então, ela está muito presente nas fronteiras, principalmente, porque ela trata da União, entendeu? Assim como pelo tráfico de drogas e contrabando. A Polícia Federal, gente, ela recebe ordens e ela recebe também dinheiro, né, para se manter
da federação. Então, ela não responde aos estados, ela é da ordem federal, tudo bem? Já a Polícia Civil e a Polícia Militar, elas recebem ordens e elas também recebem dinheiro dos estados. Então, elas são de responsabilidade do estado. Então, cada Polícia Civil e cada Polícia Militar, ela é específica de cada estado. Então, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Militar do Rio, elas são parecidas, mas elas são muito diferentes. Porque elas recebem ordem de pessoas completamente diferentes. Uma recebe ordem do Dória e aí outra recebe ordem do prefeito do Rio de Janeiro, entendeu? Então, tipo assim, do governador, na verdade. Então, varia muito entre as duas, sabe? E aí você vai ver do Amapá, você vai ver do Rio Grande do Sul, todas variam bastante. Mas, a grosso modo, elas também não têm muitas novidades. Vamos lá. A Polícia Civil, gente, especificamente a Polícia Civil, ela é cumpridora do papel de polícia judiciária. As pessoas chamam a Polícia Civil de polícia burocrática. Por quê? A Polícia Civil ela é responsável pela documentação e pela investigação. Então, por exemplo, eu fui roubada. Eu fui roubada no ônibus, roubaram o celular. E aí eu vou fazer um boletim de ocorrência com a Polícia Civil numa delegacia. E é lá onde ficam as polícias civis. As polícias civis elas ficam numa delegacia e elas vão abrir um boletim de ocorrência, elas vão investigar o meu caso. Então, sei lá, elas vão pegar a câmera do metrô. Isso quando elas fazem isso, né? Mas enfim. Elas vão pegar a câmera do metrô, elas vão pegar testemunhas, vão conversar com testemunha. O que você viu lá? Como você viu a Mariana sendo roubada? Nananã. Aí elas vão juntar toda essa investigação e elas vão juntar num inquérito que chama. O inquérito que essa Polícia Civil faz, depois ela vai para o juiz da primeira instância e aí ela vai correr no judiciário, que é outro poder. Aí já está fora da polícia, tudo bem? Mas a Polícia Civil, ela está aí. Ela faz a burocracia para entrar no poder judiciário. E o inquérito é muito importante, gente. O inquérito, quem estuda polícia, quem vai estudar judiciário, vai ver a importância do inquérito para um julgamento. Assim. Enfim, então é isso. Ela investiga crimes, ela produz provas, ela realiza os registros. A Polícia Civil, gente, eu acho que a gente tem mais. Eu acho que a gente consegue entender mais ela, porque quem nunca viu Law and Order ou Brooklyn Nine-Nine, que é aqueles detetives e toda aquela. Ai, aquela. Né, que a gente sabe que não é muito assim, né? Que aqui é Brasil. Mas ela é essa polícia que investiga, que tem os detetives, que é um outro tipo de polícia. Aí a gente vai entrar na polícia que a gente precisa de mais atenção agora, já que a gente vai falar de genocídio e já que a gente vai falar dessa estrutura, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar, gente, ela é muito importante para a gente. Ela é responsável pelo policiamento realizado nas ruas. Então, é a polícia que fica no cotidiano das ruas e mantendo, né, a segurança das ruas. E ela tem a sua organização militar como fundação, né? Pode passar para frente, Carla. Então, essa é a Polícia Militar, nós, né, já vimos a Polícia Militar, com certeza, todos nós já vimos ela agir de algum jeito. E essa é a carinha dela, né? O que a gente tem que pensar, gente, sobre a Polícia Militar é sobre o seu processo de formação. Então, por exemplo, ela teve a sua estrutura pouquíssimo modificada desde a ditadura militar, isso que a gente vai mais na frente. Pode mudar, Carla. Muitos movimentos sociais, gente, e muita gente, eu falei durante muito tempo, na verdade, tipo, há pouquíssimo tempo atrás eu também falava isso, que a Polícia Militar foi criada na ditadura. E assim, essa afirmação não está completamente errada, mas ela não está certa, né? A Polícia Militar, ela tem uma história muito mais antiga que a ditadura. Só que a gente pode dizer por que essa afirmação de que ela foi criada na ditadura não está completamente errada. Porque a Polícia Militar, ela adquiriu os conformes dela, a estrutura que ela tem até hoje, na ditadura militar. Então, a gente tem sim uma polícia que ela tem a mesma estrutura de quando tinha da estrutura da ditadura. Mas, gente, a gente vê, né, com as pesquisas, que, na verdade, as polícias militares foram criadas no século XIX, que aí foi criada a primeira polícia militar no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Ó. Vou ler aqui para vocês. As polícias militares, entretanto, têm origem no século XIX, com a chegada de Dom João VI, em 1808. Na época, a chamada Guarda Real de Polícia de Lisboa permaneceu em Portugal. Assim, um ano após a chegada da Corte Lusitana, foi criado um corpo equivalente no Rio de Janeiro, batizado de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro, que adotava o mesmo modelo de organização da Guarda Portuguesa, usava os mesmos trajes e armas e já tinha estrutura militarizada,
com companhias de infantaria e de cavalaria. Então, a gente está lidando com uma polícia, né, que existe desde a época colonial. Assim, que para mim, ela faz mais sentido quando a gente analisa a polícia militar, de que é uma herança colonial também. Não é uma herança só da ditadura militar, ela também é uma herança colonial, que a gente tem, assim como muitas coisas no Brasil. A nossa polícia também é uma herança colonial. Mas o que aconteceu? Por que os movimentos sociais, quando falam que a polícia militar foi criada na ditadura, não estão completamente errados? Porque na ditadura militar é que ela atingiu o seu ápice, assim, é que ela conseguiu mais apoio dos políticos e dos governos. Então, aqui, esse texto aqui é muito bom, gente, que é da Bruna Hamashiotti. Vale muito a pena ler ele, a gente vai passar para vocês depois, se vocês quiserem, a gente pode mandar um PDF com todos os textos que a gente aprendeu, que a gente vai trazer para vocês hoje. Mas ela vai falar o que nesse texto? Que foi durante a ditadura militar que ocorreram reformas institucionais, como a que extinguiu as guardas civis e deu às polícias militares a exclusividade no policiamento ostensivo fardado. Também teve a criação de uma legislação penal militar, então isso é muito... essa questão da criação de uma legislação penal militar, isso é muito importante para a gente. Quando a gente vai pensar de responsabilização de crimes cometidos pela polícia, de que a polícia militar, ela não responde à legislação que nós civis respondemos, entendeu? Ela responde a outros parâmetros legais. Entende? É uma outra legislação penal que existe para eles e para o crime deles. Ou seja... Ai, calma, eu tô expondo já o que a Luna vai falar. Desculpa, né, Lu? Eu tô já falando o que você vai falar. Mas isso é muito importante de entender, entendeu? Foi na ditadura militar que criaram outras leis para a polícia militar. É mais ou menos isso, tudo bem? A grosso modo, é isso. Na ditadura militar que eles sofrem sanções jurídicas diferentes das nossas. É outro corre, é outro fluxo jurídico, entendeu? Assim, a gente corre para cá, a polícia militar vai correr para cá. É a justiça militar, né? Isso. Da justiça militar, desculpa. E também teve o alargamento da competência da justiça militar estadual com a inclusão na Constituição dos crimes cometidos por policiais militares. Pode passar para frente, Carla. Aí, beleza. Entendemos de onde veio a polícia militar, de onde veio, por que ela é diferente, né? Quais são as questões que a polícia militar tem que nós não temos. Aí, tem estudos, gente, que é muito bom para a gente entender segurança pública, que é da Jaqueline Signoretto e do Renato Sérgio Lima. A Jaqueline Signoretto, gente, é uma professora da UFSCar. Excelente professora, aliás, no Pouquinho a gente lê tudo dela, a gente adora as coisas dela. Porque ela estuda há muito tempo a Polícia Militar no estado de São Paulo. E o Renato Sérgio Lima, gente, também vale a pena acompanhar o trabalho dele, porque ele é... ele é presidente ou coordenador ou diretor... Ele é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Presidente, não sabia. Ele é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma das instituições mais importantes aqui no Brasil para fazer dados estatísticos sobre violência. Então, tem desde dados do Brasil inteiro sobre estupro, até de dados do Brasil inteiro de violência infantil, por exemplo, violência policial. E o site deles é muito bom, vale muito a pena acompanhar eles. A gente está nas ciências sociais, vale muito a pena acompanhar. Enfim, esse trabalho deles, que eles fizeram, né, chama Narrativa Autoritária e Pressões Democráticas na Segurança Pública e no Controle do Crime. Eu vou ler aqui uma parte do artigo deles para depois a gente discutir um pouco essa parte, tá bom? A lógica, que se pode chamar de protagonismo militarizado, preconiza que o criminoso precisa ser abatido, neutralizado, morto, tal como inimigo. Nem que, para tanto, as próprias polícias aceitem que seus profissionais corram 3 vezes mais riscos de serem mortos nesses confrontos do que a média da população. No lugar do uso da força para a defesa do Estado Democrático de Direito, a ideologia do combate militarizado do inimigo convence que matar, em decorrência disso morrer, é a vocação e o dever dos policiais. O que está acontecendo aqui? O que ela quer dizer isso aqui para a gente? O que ela está mostrando? Ela está mostrando que dentro da polícia militar há um proceder, né, um jeito de agir, um jeito de pensar que é estimulado pela instituição e reproduzido pelos policiais, que chama essa lógica de protagonismo militarizado. A lógica do protagonismo militarizado, gente, é uma lógica de guerra. É uma lógica de que as pessoas que são criminosas, elas não devem ser... você não deve ter uma política de Estado que você vai recuperar as pessoas, você vai fazer um tratamento ou algo assim.
é uma política de morte, é uma política exatamente que trata o criminoso de que se você vai fazer um bom trabalho como polícia, você precisa tratar com a morte, você precisa tratar com um anulamento desse inimigo, né? Então, é uma lógica também de criação de inimigos internos, em que o inimigo do Brasil, ele não está fora do Brasil, ele está dentro do Brasil. Né? E quem que são esses inimigos, que a gente vai ver mais pra frente também. Outra coisa que também vale a pena a gente pontuar, vale muito a pena que a própria Marielle Franco pontua na sua dissertação, é que a gente tem uma polícia que mais mata no mundo e também a que mais morre do mundo. E isso é muito importante ver que essa questão que eles fazem com os policiais, de colocar eles numa situação de muita violência. E quem são os policiais? A maioria dos policiais ganham muito pouco, ganham salário muito pouco. E a grande maioria também, eles são negros e pardos. Então, quem são essas policiais que a gente coloca no confronto que corre 3 vezes mais perigo de morrer do que outras pessoas? É uma lógica de Estado, eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Pode passar, Carla, para frente. Aí vamos partir para frente nesse estudo, né? Eles vão falar também que os policiais militares, eles fazem a vigilância das ruas e selecionam os tipos de crimes de criminosos. O que eles querem dizer com isso, gente? Eles querem dizer que o policial militar é quem vai ver uma situação e falar, isso aqui é crime. O policial militar é que vai estar andando na rua e vai ver alguma situação e falar, você é um criminoso. Ele que seleciona. Ele é a primeira pessoa que seleciona. Então, ele é uma das primeiras portas de entrada para o sistema de justiça. Porque ele que é a pessoa encarregada de selecionar quem é ou não é criminoso. Então, essa é uma pessoa que a gente precisa, de muito preparo para essa pessoa ser um profissional que vai distinguir entre o que é um crime e o que não é um crime, que vai distinguir quem faz um crime e quem não faz um crime. É um profissional que precisa estar muito preparado, né? Porque até se a gente começar a pesquisar isso, nós, pesquisadores, começam a pesquisar isso, é muito difícil distinguir essas coisas. Então, é por isso, né, que existem esses protocolos operacionais padrões para a atividade policial. Esses protocolos operacionais padrões, gente, são documentos, são aulas também, que eles vão nortear como que deve ser a prática policial. Eles vão dizer, ó, isso aqui, a abordagem deve ser feita dessa maneira, tem que falar tal coisa, você tem que agir, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O protocolo operacional padrão vai falar, olha, uma pessoa que está andando talvez um pouco torta para cá, talvez ela pode ter um fuzil, entendeu? O jeito dela andar talvez pode distinguir se ela está com um fuzil ali ou não. Esses protocolos, eles são feitos, né, para regular a abordagem e também o uso da força. Então, esses protocolos vão falar, olha, aqui você pode usar força, aqui você não pode usar força. Então, a gente vê que os policiais, eles são preparados, há um preparo para lidar com a abordagem policial. E eles também têm cursos de formação policial, que eu e a Lu, a gente até vai acompanhar alguns agora, né? E esses cursos a gente percebe, os estudos nos mostram, e a experiência também, que tem vários conteúdos de direitos humanos. Não é que eles não passam por uma escolarização, eles passam uma escolarização muito boa, aliás. A própria Suzana Durão, que dá aula aqui no Instituto com a gente, ela já trabalhou em cursos de formação de policiais. A gente tem antropólogos que trabalham em curso de formação de policial. Então, assim, a gente não pode dizer também que os policiais não conhecem os direitos humanos, ou não sabem como deve ser a abordagem policial, ou não sabem como devem trabalhar. Saber, sabe. Há algo aí que mostra para eles como deve ser o proceder. Então, o que acontece, né, que a gente percebe, todo mundo aqui percebe, eu acredito, que não é cumprido esses cursos, essa escolarização que eles passam não procede, né? O que eles vão mostrar para a gente, né? Que prevalece a prática institucional baseada no confronto e enfrentamento, no ethos do herói guerreiro em defesa da sociedade. Então, mesmo eles passando por todo esse processo de formação, que tá em ordem com os direitos humanos, que está conversando com o que as leis básicas de direito à vida, o que está acontecendo, né? Pode passar para frente, Carla. Tem essa mulher que chama Maria Schlitter, Maria Carolina Schlitter também, que é uma pesquisadora. Ai, gente, calma, deixa eu tomar uma aguinha. Ela é uma pesquisadora da UFSCar. Vale muito a pena acompanhar o trabalho dela também. Ela escreve muito bem, assim, de uma maneira... não é difícil o trabalho dela, isso é muito legal, porque às vezes o trabalho de pública, vários termos jurídicos que você não entende. O trabalho dela vale muito a pena, gente. Dá para achar no Google rapidão. É esse aqui, Matar Muito, Prender Mal. Ela acompanhou o trabalho de vários policiais militares na cidade de São Paulo. E o que ela
que ela foi pesquisar? Ela foi pesquisar, gente, principalmente também, por que esses protocolos não são seguidos, por que os cursos de direitos humanos parece que eles não procedem, né? O que acontece? Cadê esse gap? Cadê esse furo? Aonde que acontece isso, né? O que ela mostra também? Ela vai mostrar que esse protocolo de operação padrão, para reconhecer o que é um sujeito suspeito, o que é um sujeito criminoso, eles são muito imprecisos também. Os protocolos operacionais padrões, eles não são muito diretos. Então, ele dá margem a outros conhecimentos chegar, a outros conhecimentos fluírem nessa definição do que vai ser um sujeito criminoso, o que não vai ser um sujeito criminoso. E aí, o que acaba acontecendo? Essa definição, que é o principal trabalho de um policial militar, que é definir um crime, definir um criminoso, acaba sendo baseado não nos seus estudos e não nos seus protocolos, não nas suas ordens, né? Mas acaba sendo baseado em conhecimentos dos próprios policiais que eles adquirem na rua. Então, como que reconhece o sujeito, eles se baseiam num conhecimento que ela chama de tirocínio. E os próprios policiais também chamam de tirocínio, que é essa... Eu lembro que tinha uma fala de um policial que ele meio que falava assim no trabalho dela, que é meio que um instinto policial, assim, que você aprende. Você aprende que aquela pessoa ali, ela parece um sujeito suspeito, sabe? E eles denominam como tirocínio. Então, esses conhecimentos escolarizados, eles saem da reta, o que toma o controle dessa abordagem deles é o saber do tirocínio, né? O que ela começa a perceber? Que ela vai acompanhando o trabalho deles mesmo. Tipo, ela acompanha na viatura, ela acompanha na delegacia. Ela começa a perceber que esse saber do tirocínio, ele se fundamenta em características físicas para constituir o sujeito suspeito, né? Então, sendo essas as vestimentas, marcadores de classe e pertença territorial, estéticas da cultura hip-hop, tatuagem, desempenho de gênero e, principalmente, signos da cultura negra jovem. Então, o que eles estão usando para definir um sujeito suspeito, gente? Não é algo que está baseado nos direitos humanos, né? É algo que está baseado nos seus próprios conhecimentos policiais. Entendeu? Que é o tirocínio. Aí pode ir para frente, Carla. Bom, deste modo... Ai, ó, faltou meu slide. Enfim, tudo bem. Deste modo, gente, porque a atividade dos policiais militares é dada dessa maneira, né? Que a gente conseguiu entender agora que putz, eles têm cursos, eles têm protocolos de operações padrões, né? Mas o que acontece são outros conhecimentos que vêm à tona, conhecimentos que são muito racistas, conhecimentos que são muito elitistas. Então, em consequência dessa atividade policial, de como funciona essa instituição do governo, a gente tem essas estatísticas, que elas só reiteram esses estudos, né? Por exemplo, eles mostram que a maioria das vítimas de violência policial, gente, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu estava lá falando, 82% tem idade entre 12 e 29 anos. 12 e 29 anos, segundo o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, é jovem. Então, 82% são jovens, né? E também demonstra pra gente que a grande maioria, a enorme maioria, era a população negra. 79% são negros, né? Juntando as categorias pretos e pardos, de acordo com as classificações oficiais. Então, gente, o que a gente começa a perceber nessa instituição da polícia, né? Que a gente tem uma polícia que realmente está despreparada para lidar com a nossa realidade. Ela tá pegando outros conhecimentos que não são conhecimentos institucionalizados, não são conhecimentos com base em pesquisas e nos direitos humanos. Elas estão pegando outros conhecimentos para fazer a sua atividade policial. Pode passar para frente, Carla. Ah, agora apareceu. Enfim, aí eu peguei essa bibliografia para vocês, gente. Vale muito a pena dar uma olhada nesse artigo, por exemplo, da Jaqueline Signoretto, do Renato Sérgio Lima. Eles vão falar, tipo, da formação da Polícia Militar. Eles vão falar também da realidade da própria Polícia Militar. Então, aquela questão que eu falei de que a maioria é negra, a maioria é pobre, a maioria não tem grana dentro da Polícia Militar. Eles vão falar exatamente sobre isso. E eles vão falar também que a maioria dos policiais, por mais impressionante que foi aquela pesquisa, também tem que ver mais esses dados, né? A maioria dos policiais são a favor da desmilitarização da polícia, né? Porque o que acontece também? A polícia militar, ela é muito hierárquica internamente. Muito hierárquica. Então, ao mesmo tempo, a pessoa que está nas ruas, fazendo patrulhamento de rotina, ela está na base. Ela está na base, ela só recebe ordens. Enquanto a pessoa que está lá em cima ganha muito mais que ela e corre muito menos período que ela, né? Então, os próprios policiais, lá dentro da instituição, eles estão percebendo que tem algo de errado, não está certo, com esse tipo de estrutura policial que a gente tem no Brasil, os próprios policiais, né?
Enfim, mas dá muito para falar também. E, gente, fica à vontade para a gente trocar ideia no final. E pode discordar, pode achar depois que a gente troca ideia, tá bom? É isso, pode passar para frente. Só uma pergunta antes de eu começar. Você quer dar a pausa ou pode tocar pau, Nina? Eu pensei da gente dar a pausa antes de entrar para falar da pandemia. Beleza, então. Gente, boa tarde. Espero que sejam todos bem, dentro das condições possíveis de pandemia e governo. Primeiramente, antes de eu começar minha fala, eu gostaria de agradecer pela presença de todos, agradecer a Marina por estar me acompanhando desde sempre, e a comissão da Semanax por ter feito esse convite. Foi super legal, foi uma experiência muito interessante montar esse mini curso com a Marina, e trouxe muito aprendizado para nós duas também. A gente descobriu várias coisas novas e dados muito importantes. Eu acho... Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é que eu tenho uma tendência grande a começar a falar rápido. Então, eu vou tentar falar devagar e tal, mas qualquer coisa vocês podem pedir para eu desacelerar, tá? Vamos lá. O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês, baseado na obra do Silvio Almeida, é o conceito de racismo estrutural, porque ele é diretamente ligado a tudo que a Marina falou em termos de estrutura e atuação da polícia. Pode passar, por favor, Carla. Obrigada. Antes de eu explicar como funciona o conceito de racismo estrutural para o Silvio Almeida, eu acho importante explicar o que ele conceitua como racismo institucional. Então, ele entende que o racismo institucional, ele vem da compreensão de que o racismo não pode ser analisado como apenas oriundo de comportamentos individuais, mas ele tem que ser entendido através do funcionamento das instituições que atuam em dinâmicas de concessão de desvantagens e concessão de privilégios que são condicionados pela raça dos sujeitos. Então, os conflitos raciais, eles também são absorvidos pelos meios institucionais. O autor afirma que o racismo, na verdade, ele existe na sociedade não apenas em função de grupos isolados que são racistas, ou indivíduos, pessoas que são racistas, mas o racismo funciona majoritariamente porque existe uma dominância de determinados grupos sociais nas instituições, de forma que essas instituições elas se dedicam a cumprir os interesses políticos e econômicos particulares de cada grupo. Institucionalmente, portanto, o poder é o elemento central das relações raciais e o racismo ele é a forma central de dominação. Esse domínio ele é baseado em fatores discriminatórios calcados na raça, mantendo a hegemonia branca no poder. Então, o que a gente vê é que o racismo institucional ele pode ocorrer através de ações ou omissões institucionais, que é o caso da polícia militar, de ambas as formas, inclusive dando vantagens sociais aos grupos raciais historicamente estigmatizados, que, por exemplo, seria o caso das cotas. A visão institucionalista do racismo associa projetos políticos e condições socioeconômicas muito específicas. O que a gente vê, entretanto, é que as instituições elas são dotadas de conflitos e disputas internas o tempo todo, e eles são muito específicos, e eles podem provocar alterações às regras do jogo e reformar as instituições. Passa o slide, por favor. Então, o que acontece? O Silvio Almeida afirma que as questões estruturais determinam necessariamente as questões jurídica, econômica, política da sociedade. Então, o racismo ele é uma consequência da própria estrutura social e constitui comportamentos individuais e processos institucionais que são oriundos de uma sociedade na qual ele não é a exceção, mas ele é a regra. O olhar estrutural faz com que a gente tenha uma análise que enxergue que, embora os atos racistas devam ser responsabilizados de forma individual, a responsabilização jurídica não elimina a capacidade reprodutora das desigualdades raciais, que é o que a gente entende, por exemplo, que acontece quando um policial deliberadamente vai e mata um indivíduo negro, o Chauvin, né, policial do George Floyd, mas isso não muda a estrutura da polícia estadunidense. É importante que ele seja responsabilizado, mas não é suficiente. Então, o que a gente entende por conceito de raça só pode ser compreendida de uma perspectiva relacional. Então, ela é manifestada em atores concretos que existem na estrutura social. O que o Silvio Almeida entende é que o racismo é um processo político, porque ele é um processo sistêmico de discriminação de grupos sociais inteiros, o que, consequentemente, influencia a organização da sociedade nesse jogo das instituições que eu mencionei anteriormente. E aí o que a gente vê é que, em uma ordem capitalista, o Estado ele é obrigado a manter a ordem através de garantias formais de proteção de liberdade e igualdade, assim como da propriedade privada, o que torna a nossa polícia muito patrimonialista, muito focada em crimes contra o patrimônio, devendo manter essas garantias pela coerção física e pela produção de discursos que justificam a dominação de algumas pessoas sobre as outras. Passa o slide, por favor. O autor, ele aponta que nos projetos de formação nacional do Brasil, desde a Primeira República, sempre existiram tentativas muito contundentes de institucionalização do racismo,
de modo que o coloca como parte do imaginário nacional. Então, o racismo ele foi convertido ao que o Foucault chama de tecnologia do poder, e ele internaliza as contradições da sociedade brasileira. Então, a unidade nacional no Brasil, ela não foi construída apesar do racismo, ela foi construída com ele e por causa dele. Passa, por favor. Dois autores muito centrais para o Silvio Almeida são o Achille Mbembe e o Michel Foucault. Então, a partir, por exemplo, da perspectiva do Mbembe e do Césaire, o Almeida afirmou que o colonialismo ele não se amparou entre o fazer viver e deixar morrer, que é o conceito da biopolítica para o Foucault. O Estado ele atua entre produzir mortes e deixar pessoas vivas. Ele fala que, na verdade, dentro de países colonizados, a biopolítica é insuficiente, porque o colonialismo ele é baseado exclusivamente no deixar morrer, sempre agindo em torno de modos diferentes de controle de corpos que vão ceifando vidas ao longo do tempo, e coloca a população colonizada sempre em constante contato com a morte, não necessariamente sendo assassinados, mas conhecendo indivíduos que são assassinados, convivendo com a presença e a possibilidade da morte como uma constante. E aí, quando ele pensa, por exemplo, sobre racismo e necropolítica, ele disserta sobre a ameaça constante da guerra e a ideia do que a Jaqueline Senhoria e a Marina mencionaram anteriormente, do inimigo ficcional, né? Porque se a polícia é militarizada, por exemplo, a ideia de ter um grupo militar é para possíveis guerras externas. Mas dentro do colonialismo, que a gente funciona num esquema de guerra interna. Então, saíram estatísticas que, por exemplo, em 2015, a polícia militar, todas as polícias militares do Brasil mataram mais do que a guerra da Síria. Isso é um regime de guerra civil contra o inimigo interno. Bom, e essa ameaça do inimigo desperta a tomada de medidas que o autor chama de preventivas, né? Sendo elas idealmente excepcionais, mas se tornam a regra. Então, o direito ele não é estabelecido como o limite do poder do Estado sobre as pessoas, mas ele é, na verdade, o fundamento retórico do extermínio. O direito serve para justificar o genocídio. Então, o que o Almeida entende é que o exercício da soberania em sumo seria deixar o corpo colonizado numa terceira zona, que não está nem de sujeito nem de objeto. Ele fica oscilando entre as duas. O racismo nessa situação, ele conforma a sociedade à extrema violência e à sua naturalização e torna o terror parte do cotidiano dos colonizados. Ele acaba afirmando que resquícios da lógica da colônia dominam a contemporaneidade. Então, o que a gente vê é que as mazelas econômicas, por exemplo, elas se espalham por toda a humanidade e fazem com que todo mundo tenha algum momento que ele chamou de dia de negro, que quase não possui necessariamente relação com ser uma pessoa preta ou parda, mas, na verdade, é o constante contato com a morte, com o medo e com a expectativa de viver em condição de miséria. E aí ele fala que esse é um giro epistemológico, esse é um giro político para a universalização da necropolítica do racismo de Estado no Brasil. Pode passar, por favor, Carla. E aí, bom, os livros que eu usei, né? O Racismo Estrutural, Em Defesa da Sociedade e a Necropolítica. Pode passar, por favor, Carla. Você quer dar a pausa agora, Marina? Então, gente, a gente pensou em dar uma pausinha de 10 minutinhos para dar uma respiradinha aí no banheiro. O que vocês acham? Tudo bem? Legal. Tá bom. Vamos dar uma pausa, então. A gente volta daqui a 10 minutos, tá? Fechou.
Vamos ao procedimento então, gente? Bora lá? Podemos voltar? Beleza, então. Então, a partir de agora, eu vou começar o tópico genocídio na pandemia. Pode passar, por favor, Carla? Muito obrigada. E a referência que eu vou usar para esse primeiro tópico, para a gente discutir os impactos do que é a Polícia Militar e as polícias civis como armadura institucional do Estado, é o Estado de São Paulo. No primeiro semestre de 2020, que foi a explosão, né, o início da pandemia da Covid. Então, o que a gente vê é que nos primeiros meses da pandemia causada pelo novo coronavírus, quando estados e municípios mostram que houve um grande aumento da letalidade policial, apesar da redução da circulação de pessoas nas ruas, a gente vê que eles encontraram, durante a pandemia, um amplo espaço para atuação praticamente sem controle sobre a população periférica e negra do Estado. Então, a gente vê que, por exemplo, a Polícia Militar Paulista matou, nos 6 primeiros meses de 2020, 498 pessoas em casos que eles registraram como morte decorrente de intervenção policial, que é o maior número em um primeiro semestre desde 1996. E, na verdade, até então só é o maior número porque, antes disso, os dados trimestrais de letalidade policial não eram disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E aí a gente vê que, por exemplo, em abril de 2020, a letalidade policial bateu recordes aqui no estado. Foram 116 registros do que a gente entende como mortes decorrentes de intervenção policial, que representaram um aumento de 52,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O maior número, que vai desde abril de 2001, que é também quando as estatísticas passaram a ser divulgadas mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública, e o segundo maior número para um único mês, só superando os crimes de maio de 2006 no contexto dos crimes de maio, que era o PCC versus a Polícia Militar do Estado. Bastante grave e preocupante. E aí, quando a gente vê ainda sobre os números de letalidade, a gente vê aqui, nos primeiros meses de pandemia, quando a gente separa mortes decorrentes de intervenção de policiais em serviço e mortes decorrentes por intervenção de policiais em folga, durante a folga, a gente tem uma informação adicional, que é, dos 262 registros de março a maio de 2020, desses casos, 234 ocorreram em ação policial durante o serviço e 28 durante a folga. E é um dado especialmente interessante, porque muitas vezes quando a gente vai analisar os autos e o desenrolar dos processos de policiais que mataram durante folga, eles também são absolvidos e também julgados pela Justiça Militar. A título de comparação, no período de março a maio de 2019, a gente teve um registro de 187 mortes durante o serviço, de policiais que mataram durante o serviço, e 36 homicídios de policiais durante a folga. O que a gente pode aprender disso é que, apesar do número e o aumento significativo da letalidade policial em geral, os casos de policiais que matam em horário de folga diminuíram em 22%. Então, a gente pode verificar, em uma conjuntura de esvaziamento das ruas, no que diz respeito à ocorrência de mortes violentas, etc., o que sobressai são exatamente os homicídios que são cometidos por policiais em horário de trabalho, que, na maioria das vezes, como eu disse, são arquivados e tidos como legítimos. Esses números crescentes sempre sugerem para a gente que existe um respaldo institucional à política de morte praticada pela Polícia Militar. E mais do que isso, a gente pode dizer que as altas taxas de letalidade policial são parte deliberada da política de governo PSDB nesse estado. E um governo que ano que vem vai completar 28 anos em mandato. Então, isso lembra muito a fala do Dória durante as eleições, por exemplo, dizendo que a polícia ia atirar para matar. Bom, em muitos desses casos, a gente vê que as mortes tiradas pela polícia, por exemplo, elas poderiam ser enquadradas como homicídio qualificado, e aí, dentro das qualificações dos enquadramentos, quando a gente vai olhar o Código Penal, a gente poderia classificar como motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparo de fogo. Porque eu e a Marina, que pesquisamos violência policial, é especialmente interessante, por exemplo, olhar quando os policiais matam os adolescentes. Às vezes vem um laudo do ML ou uma descrição do laudo. E você vê que se a pessoa morreu com um tiro nas costas e não houve troca de tiros, foi um motivo torpe e ele não teve direito à defesa. Entretanto, aqui no estado de São Paulo, voltando para a perspectiva da pandemia, o que a gente vê é que existe um elemento novo e talvez não previsto nessa equação das mortes violentas do estado de São Paulo, que a taxa geral de homicídios dolosos de todas as pessoas, civis e militares, subiu 4% no primeiro semestre do estado em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a principal propaganda dos governos tucanos na área da segurança é que os homicídios gerais não tinham alta desde 2012, no contexto das crises das forças de segurança, junto com o PCC, né, que é o primeiro comando capital.
Então, o que a gente pode afirmar é que a persistência da violência policial passou e se remoldou, mesmo em contextos de pouca circulação de civis, que é especialmente preocupante, porque ela se reinventou nesse processo, né? E nos casos das práticas de judicialização, a estrutura burocrática institucional, a linguagem técnica jurídica, a rotulação das violações, são sempre tidas, mediante a responsabilização, como o que eles consideram excessos individuais. Eu esqueci de pedir para passar o slide. Passa, por favor, Carla. E aí, dentro de um conceito de racismo estrutural, de estrutura da polícia como violência, esses excessos individuais, eles escondem a natureza generalizada e sistêmica da violência estatal, deixando de impor qualquer consequência jurídica ao que ultrapassa o que eles classificam como episódios excepcionais. Bom, e aí a gente vê que entender a dinâmica que produz um desmonte dos mecanismos de regulação e de controle da atividade policial sustenta a sociedade e a política da expansão da violência. Assim, como que escapa esse sistema, é importante, é sempre a negação da violência como estrutura por parte do Estado. E se torna muito importante pensar e construir formas de resistência contra essa política de morte que coloca sob suspeita territórios inteiros e populações inteiras. O que a Marina denominou, por exemplo, tirocínio, que é o know-how, o saber fazer policial, não necessariamente é uma arte aprendida porque eles entendem quem é criminoso. Se existem mais de 1000 crimes, não só no Código Penal, mas na Constituição, etc., todo mundo, em algum momento da vida, foi criminoso. A questão é que as pessoas não tiveram visão privilegiada, não tiveram visão racializada. Tem um termo da Annie McClintock, que eu vi naquele livro Cor Imperial semana passada, que eu achei muito bom. Ela fala que pessoas brancas e sociedades colonizadas têm o privilégio da invisibilidade. Então, muito provavelmente, se o policial pegar todo o Código Penal e varrer a sua casa, ou o seu celular, ou a sua mochila, ele também vai encontrar um criminoso, ele também vai encontrar motivos para apreender. Mas as pessoas nunca passam pelo tirocínio. Existe uma estatística muito boa que fala que, por exemplo, pessoas negras, né, homens negros em específico, em carros de luxo, têm 7 vezes mais chance de serem parados pela polícia militar, né, polícia rodoviária, do que homens brancos. Então, é o privilégio da invisibilidade. Homens brancos podem roubar carros, podem andar com droga no carro, podem estar sequestrando pessoas, e vou passar direto. Pode passar, por favor, Carla. Esse é o texto que a Marina citou anteriormente, né, da Bruna, que é armadura institucional e não responsabilização de casos de violência policial. E ele é muito bom, inclusive, muito, muito bom. Ele está disponível nos anais do Encontro Nacional de Antropologia do Direito, número 7. Pode passar, por favor. Uma coisa sobre esse texto também, antes da gente passar. Aquele texto, gente, para quem se interessar de como que legalmente, como é feita a responsabilização dos policiais e quais estão sendo agora os empecilhos para responsabilizar os policiais, essa pesquisadora ela vai demonstrar muito bem, assim, como que juridicamente funciona. Porque outra coisa que ela também vai mostrar nesse artigo, que eu não sei se a Lu vai falar mais pra frente, mas já vou dar uma pincelada, é que na pandemia, além de aumentar as mortes em ocorrências de policiais, né, aumentou os empecilhos para responsabilização jurídica dos policiais. Então, tá vindo cada vez mais emendas no Código Militar para ser cada vez mais difícil você julgar um policial. Lá vai estar tudo descrito lá, esse texto é muito bom, vale muito a pena ler. Porque o que a gente percebe também é que o governo Bolsonaro, o pacote anticrime é o exemplo máximo disso. O governo Bolsonaro está tendo cada vez mais políticas para os policiais militares serem cerceados, né? Eu gosto de usar essa expressão que é tipo assim, que é a deles, dos policiais para com a sociedade. Então, a responsabilização jurídica está cada vez mais difícil, a violência policial está cada vez maior e os dados não são bons. Assim como todos os dados da pandemia que mostraram para a gente, né? A violência policial consegue o mesmo padrão. Os dados não são bons, as notícias não são boas e juridicamente também está cada vez pior, sabe? Então, é isso, a gente precisa realmente refletir sobre isso, mas é isso, Lu, só. Obrigada, Má. Bom, um ponto muito importante para a segurança pública durante a pandemia foi a DPF 635. Pode passar, por favor, Carla. Antes de eu falar sobre qual era o conteúdo da DPF, eu vou explicar o que é uma DPF, né? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa foi a número 635, então existem várias tramitando no Supremo Tribunal Federal, e basicamente a DPF ela pode ser entendida
a sua modalidade mais conhecida, com uma ação de controle que é destinada a combater desrespeito a conteúdos mais importantes da Constituição. Nesse caso, por exemplo, o direito à vida. E ela é praticada por atos normativos ou não normativos, quando não houver meio eficaz. Ou seja, se sistematicamente a polícia do Rio de Janeiro sobe com os caveirões na favela para fazer a operação e quase não prende ninguém, mas mata muita gente, mata inocentes, mata civis, mata crianças, policiais morrem nesse meio tempo, existe uma violação sistemática de ações, e aí o STF intervém, coloca uma liminar durante um tempo, a DPF vai durar enquanto a pandemia durar, proibindo e limitando as ações de violações sistemáticas, inclusive gerando e exigindo responsabilizações depois disso. Então, o que acontece na DPF 635? Atendendo ao pedido da sociedade civil e de movimentos sociais, o ministro do STF, o Fachin, Edson Fachin, deu no dia 5 de junho uma liminar de decisão temporária que proibia operações policiais das comunidades do Rio de Janeiro enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Pode passar. Então, na sua decisão, o que o Fachin determina? Abre aspas. Sob a pena de responsabilização civil e criminal, não serão realizadas operações policiais durante a epidemia de Covid-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Só um parêntese sobre essa questão da comunicação, é que o que acontece? O papel do Ministério Público, dentro da segurança pública, é fazer um controle externo das polícias. Então, é papel do promotor de justiça, do defensor público, do juiz, averiguarem o quanto ou não as polícias estão atuando de acordo com os parâmetros legais. Isso esbarra em várias questões, vários problemas, por exemplo, eles verificam abuso, investigam abuso, só que os policiais são julgados pela justiça militar e a corregedoria militar absolve os policiais ou afasta, enfim. Mas até então é esse o papel deles. Eles têm que estar lá, de certa forma, para mediar as questões e minimamente averiguar, para que a polícia não tenha tanta autonomia quanto ela tem de fato. Então, na sua decisão, o ministro ainda determinou que, em casos extraordinários em que as operações dessa natureza forem realizadas, tem que ser adotados cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito para a autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho das atividades de ajuda humanitária da pandemia. Então, uma das decisões muito interessantes do Fachin foi, por exemplo, exigir que, se houver operação, se tiver essa necessidade toda, que existam ambulâncias junto com as viaturas, para que, caso ocorra alguma coisa que eles chamam de efeito colateral, algum civil morra mesmo, algum criminoso morra, que ele seja devidamente atendido e que ele tenha o direito humanitário à assistência médica. E aí, como demonstrado no relatório do GNI da UF, a DPF 635 mostrou que as operações policiais elas são ineficazes para o controle do crime e indutoras do aumento de mortes no Rio de Janeiro. Em 2020, com a DPF, houve uma redução de 59% do número de operações policiais realizadas em relação ao ano de 2019, que constatou como o número mais baixo de operações quantificadas da série histórica entre 2007 e 2020. Pode passar o slide. Já o número de feridos nas operações diminui em 60% e os de mortos nas operações diminuem em 61%. Nesse mesmo ano, houve uma queda de 39% dos crimes contra o patrimônio e 24% dos crimes contra a vida. Ou seja, corroborando o estudo da Federal Fluminense, que eu vou citar mais ao final, a queda do número de operações realizadas não resultou necessariamente no aumento das ocorrências criminais, que era uma relação direta que as pessoas faziam. Se a gente faz muita operação, não tem tanta ocorrência criminal. Se a gente reduz a ostensividade da polícia, como diria o ex-governador do Rio de Janeiro, a bandidagem vai comer solta. E se as operações policiais induzem um aumento do número de mortes e não contribuem para a redução da ocorrência de crimes, não existe justificativa legal, parâmetro legal possível que justifique elas terem se transformado numa constante no dia a dia do trabalho policial. Entendendo que a preservação da vida é o recurso último, né, é a primeira instância da atuação policial. Tecnicamente, eles deviam servir e proteger, como é o lema da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para proteger vidas, e não para ceifar mais uma, mais duas, mais três, mais 498. Bom,
E foi exatamente a rotinização dessas operações policiais o principal fator que colaborou para o aumento da letalidade policial observado nos últimos anos. Então, o que a gente vê é que o caráter emergencial das operações policiais, que consta nas instruções normativas que regem os protocolos elaborados pelo STF, não funcionaram. A decisão do STF de suspender a realização de operações policiais, salvo em casos absolutamente excepcionais, devia ser encarado, portanto, como uma espécie de excepcionalidade da excepcionalidade. Porque dentro dos POPs, que a Marina explicou anteriormente, os padrões operacionais padrão, eu errei a sigla, mas eu não consigo lembrar exatamente o que ela significa agora. Matar devia ser o caso excepcional. Então, o STF está estabelecendo que, ok, se vocês estabelecem um caso excepcional como prática, agora vocês precisam estabelecer realmente como excepcional. Então, essa decisão de restringir as operações policiais, salvo em casos absolutamente excepcionais, fez com que em apenas um ano a diminuição da frequência das operações fosse maior do que dos últimos 14 anos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Inclusive, do que durante todo o período de vigência das UPPs, que são as unidades de polícia pacificadora. Bom, o que os pesquisadores de segurança pública da Federal Fluminense sugerem é que... Bom, perdão que eu me perdi. O que eles sugerem é que o impacto mais importante da restrição das operações policiais foi salvarem vidas. Necessariamente, pessoas que não morrem em operações têm a vida salva. E eles, em relação ao ano anterior, eles conseguiram estabelecer uma queda de 34%. Mas esses resultados eles poderiam ser ainda melhores se a gente tivesse a possibilidade de reduzir, dentro do cálculo, a razão de mortes por operações policiais, porque essa redução foi de apenas 3%. E por conta dessa tímida redução da razão de por operações, a letalidade no ano de 2020 ficou ainda acima da média histórica de todo o período que a gente considerou entre 2007 e 2020. Então, o que a gente vê aqui, existia uma tendência na diminuição desse indicador, que foi drasticamente revertida em 2019 por uma orientação política deliberada e de estímulo à letalidade policial do governo Witzel, que foi impeachmentado no começo desse ano, no ano passado. Então, os principais dados que podem ser levantados podem ser sintetizados dentro da perspectiva da pandemia da seguinte forma. A decisão da STF foi muito bem sucedida na defesa da vida, ela reduziu muito significativamente o número de operações policiais e, em consequência, a letalidade policial, sem que isso produzisse um aumento das ocorrências criminais. E é importante destacar que a morte por agentes do Estado em 2020 ocorreu após o crescimento ininterrupto desde 2014 e, portanto, o número de vítimas ainda se mantém num patamar muito elevado. E aí a gente vê que a medida foi importante, mas ela não é suficiente. E é necessário, então, um aprimoramento das medidas da redução da letalidade, porque se a gente consegue reduzir o número de operações, o que é muito importante, a gente também precisa mudar como essas operações acontecem, tendo a primazia da apreensão dos suspeitos, que tem mandado e não em flagrante, assim como não sair atirando indiscriminadamente. Bom, a outra coisa que a gente pode ver é que o número de mortes por agentes do Estado e a letalidade das operações policiais vem crescendo em virtude da rotinização do desrespeito à decisão do STF. Porque o que a gente percebeu é que, a partir de outubro de 2020, sistematicamente a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro começaram a voltar a subir nas favelas, avisando o Ministério Público ou não, inclusive com o aval do governador. Então, fica extremamente complexo exigir reparação e ressarcimento quando o Supremo Tribunal Federal não anda em concordância com o governo do Estado. E aí, se nos 4 primeiros meses de vigência da decisão foi possível identificar uma redução muito significativa do número de operações e, consequentemente, da letalidade policial e dos crimes contra a vida de maneira em geral, a partir do mês de outubro, a gente viu que houve uma reversão dessa tendência, o aumento das operações policiais e, consequentemente, dos crimes contra a vida cometidos pelo Estado. São, no final das contas, crimes de Estado. E aí, quando a gente pensa conjuntamente nessas duas constatações, a gente pode argumentar que a medida cautelar do STF, que foi a DPF 635, foi uma medida de preservação da vida contra a violência e ela é inédita. Ela foi a que produziu o maior efeito nos últimos 14 anos no Estado do Rio de Janeiro, mas ela tem um sério risco de ser completamente esvaziada pela opção deliberada das autoridades políticas e policiais do Rio de Janeiro por não cumprirem a decisão do Fachin. Bom, pode passar, por favor, Carla. E aí, a gente vê que
Nos limites democráticos e dentro dos limites de Estado de Direito, a autoridade pública reivindica o monopólio da violência legítima, que é o que a gente vê na fala do Fachin. Abre aspas, ainda na DPF. Não há como evitar protocolos de conduta para emprego de armas de fogo. O direito à vida os reclama. Exigem que o Estado somente empregue a força quando necessário e exigem a justificativa exaustiva dessas razões. Os protocolos previamente estabelecidos são o guia a ser seguido, pois, de forma transparente e responsável, definem em que situações o uso progressivo da força se tornará legitimado, ao mesmo tempo em que permitem a avaliação das justificativas apresentadas pelos agentes quando ocorre o emprego da força. E a gente vê o seguinte, eu acho uma fala bem weberiana, a dele, especialmente interessante, admitindo a possibilidade do Estado matar pessoas, mas tentando fazer uma espécie de freio e contrapeso de redução de danos. Então, o que a gente vê aqui, pode existir um monopólio da violência legítima, mas não pode existir uma disposição ilimitada do direito sobre a vida, como em regimes autoritários, tendo em vista que, relativamente, ainda vivemos um regime democrático. E para garantir que o mandato do uso da força conferido aos agentes de segurança não viole os direitos fundamentais, é absolutamente necessária a sua delimitação normativa e operacional. A transparência de critérios que justificam essas ações e a prestação de contas sobre os resultados são obrigação das polícias militares, especialmente do Rio de Janeiro. Não é um favor que eles fazem, está na Constituição e é obrigação deles. O grande ponto é que eles não fazem e são cerceados de mecanismos que os protegem em detrimento dessas violações. E tem sido mais como resposta da justiça à mobilização da sociedade civil fluminense do que como iniciativa do governo do Estado que a delimitação normativa tem avançado. Por exemplo, de acordo com a elaboração de protocolos e ações da Polícia Civil e Militar. Ainda assim, o que a gente vê é que a transparência sobre os critérios operacionais e a prestação de contas sobre o uso de forças do Estado ainda permanece muito ruim e atrás do que a gente poderia esperar. Somando-se às demais iniciativas de reivindicação do direito à vida e integridade física por parte da sociedade civil, o que a gente consegue ver é que a DPF 635 foi peticionada a fim de que sejam reconhecidas e sanadas as graves lesões e preceitos fundamentais da Constituição praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro na elaboração e na implementação de uma política de segurança pública, como exposto no texto inicial, protocolado em novembro de 2019. Então, o que acontece é que a DPF está centrada no combate à excessiva e crescente letalidade policial, que é voltada, sobretudo, contra a população pobre e negra das comunidades. Foi uma experiência especialmente interessante olhar o site da DPF, porque eles terminam falando, o governo Witzel, além de ser um governo genocida, é um governo racista. E batem nessa tecla. Isso não está no laudo do STF, né, na DPF, mas é o que os movimentos sociais reivindicam com muita contundência. Isso é muito importante. Então, o mais importante efeito da decisão do STF foi restringir as operações policiais para a preservação da vida, que até então deveria ser obrigação da Polícia Militar e da Polícia Civil. A letalidade no ano de 2020 apresentou um decréscimo de 34% em relação ao ano anterior. E pelo contraste pela projeção tendencial e o número efetivo de ocorrências desse tipo, a gente pode afirmar que a restrição das operações policiais salvou, em 2020, pelo menos 288 vidas, o que é muito importante, né? 288 famílias, 288 amores de alguém, filhos de alguém, pais de alguém. Enfim, pode passar o slide, por favor. Ah, tá. Esse é o relatório do GNI da UF, né, que foi comandado pelo Daniel Hirata, e chama Operações Policiais e Violência Letal no Rio de Janeiro. Ele é muito, muito, muito bom, inclusive. Para quem está interessado, é bem, bem legal de ler. Pode passar, por favor, Carla. E aí, para terminar, essa é a última parte da minha fala, eu vou falar sobre a chacina do Jacarezinho, que foi um marco em relação à DPF 635, que aconteceu no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. A operação do Jacarezinho, ela foi considerada um trabalho de inteligência pelo governador Cláudio Castro, que é o governador do PSC. Eu queria muito ter essa autoestima. Eu só olhar para uma situação dessa e falar, nossa, a gente teve inteligência para prender todo mundo. E aí o que aconteceu foi que a favela do Jacarezinho, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, ela foi vítima de uma operação que não foi avisada imediatamente para o Ministério Público, e ela tinha o intuito de apreender 21 pessoas investigadas por suspeita de aliciar menores para o tráfico de drogas. Dessa lista de 21 pessoas, somente 3 foram detidas e as outras 3 foram mortas. Das outras 15 pessoas que estavam sendo procuradas,
são consideradas fugitivas hoje. Ninguém as encontrou e nada aconteceu. Bom, ação policial... e outras 15 pessoas, né? As outras 15 pessoas que morreram, pelo menos até então, até a última coisa que eu li, elas constam entre as pessoas mortas e foi comprovado que elas não tinham nenhuma relação com os crimes investigados pela Polícia Civil. Então, a ação policial terminou com 28 vítimas, que três a mais, inclusive, do que foi divulgado pelo relatório inicial da Polícia Civil, e se tornou a operação a mais letal da história do Rio de Janeiro e a segunda maior chacina já registrada no estado. Bom, e entre as vítimas da operação esteve um policial, né, que o nome dele foi André Farias. A Polícia Civil afirma que 6 pessoas foram detidas na quinta-feira durante a operação e que 3 delas estavam na lista de investigados e tinham morado de prisão, e outras 3 foram presas em flagrante. Então, basicamente, a justiça contou com o discernimento dos policiais durante uma operação genocida para prender 3 pessoas em flagrante, de acordo com o que eles acham, sem mandado judicial. Bom, na época, o El País entrou em contato com eles, com a corporação, né, da Polícia Civil, questionando os nomes das pessoas que foram presas em flagrante, mas esse tipo de transparência e protocolo a Polícia Civil também não cumpriu. Então, eles não tiveram respostas. E aí foi muito contundente, muito chamativo, porque a operação foi realizada em desafio à determinação do STF, que proibia isso, isso autorizava operações em casos absolutamente justificáveis e excepcionais. E, bom, a operação começou às 6 da manhã, e o Ministério Público do Rio de Janeiro foi avisado às 9, depois que muito sangue já tinha rolado. Pode passar a slide, por favor, Carla. Mesmo com poucos esclarecimentos, essa parte é ótima, né? Interessantíssima. O delegado da Polícia Civil, o Felipe Cury, ele tratou de considerar os mortos como criminosos durante a coletiva de imprensa. Então, o que ele disse? Abre aspas. Não tem nenhum suspeito aqui. A gente tem criminoso, homicídio e traficante. O que causa muita dor na gente é a morte do nosso colega. E aí, na mesma linha, vem o nosso querido vice-presidente que disse: tudo bandido. Isso é a mesma coisa que se a gente estivesse combatendo um país inimigo, lógica do inimigo. Quase a mesma coisa. A partir daí, houve esse combate de encontro e tenho quase que absoluta certeza, não tenho todos os dados disso, que os mortos eram marginais que estavam lá armados, enfrentando a força da ordem. Só um minuto. Bom, e aí o que a gente vê, na verdade, é que o posicionamento público das autoridades face à tragédia contraria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, os 3 poderes estão conflitando, eles são conflitivos em relação a isso, e quem paga por isso são crianças da favela, jovens, moradores, pessoas que, tendo ou não a ver com isso, não tinham nenhuma justificativa de serem assassinados. Não foi uma lógica de confronto, foi uma lógica de massacre. E o que a gente vê é que, quando a gente vê as imagens, os relatos dos moradores e os ativistas de direitos humanos que estiveram profundamente envolvidos com isso, a gente via um cenário de horror, né? Tinha um corpo pelo chão, sangue, tinham vísceras. Tem relatos assustadores de mães que falam que os filhos viram o pai, o irmão serem abatidos e partes do cérebro no chão, e ela limpando aquilo, né? Então, as violações aos homicídios e as crianças expostas à situação de extrema violência são tipos de violações aos direitos humanos que nunca vão ter volta. Esse tipo de dano é um dano irreparável. Ninguém nunca mais vai conseguir tirar da cabeça de uma criança a cena do pai dela sendo assassinado e a mãe limpando as vísceras dele. E aí, as justificativas públicas da Polícia Civil após essa operação tornam ainda mais grave essa situação, porque a gente vê que a justificativa para a ação policial não trouxe qualquer evidência concreta que comprovasse o sucesso dessa operação, quantas pessoas inocentes morreram, e mesmo que forem culpadas, o Brasil não tem pena de morte, não cabe à Polícia Civil determinar quem vai morrer ou não. E a alegação de que todas as vítimas civis estavam armadas foi uma alegação muito contundente, assim como essa operação teve um caráter de inteligência. Então, o que a gente vê é que a morte de pelo menos 24 civis foi lamentada pela Polícia Civil como um efeito colateral menor, enquanto a morte de um único policial, cuja vida foi certamente tão importante quanto a dos outros civis, merece um respeito maior, um nível de respeito maior. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma guerra promovida na defesa a qualquer custo da sociedade de bem e dos cidadãos de bem, seja lá quem eles sejam, seja lá o que eles significam. Então, o número de operações policiais assusta, a irresponsabilidade do governo federal e do governo do estado do Rio de Janeiro é criminosa, e a gestão da pandemia ela tem sido acompanhada pelo uso da força e pelo reforço desse uso o tempo todo, pela sanção, no jogo das instituições, né? Então, é complexo.
entender que o executivo e o legislativo poderiam fazer alguma coisa sobre isso em nível de responsabilização e parabenizam policiais que matam criança. Então, o que nós, né, como pesquisadores e pesquisadoras da segurança pública, demandamos nesse sentido, e não só na chacina do Jacarezinho, mas em qualquer outro tipo de chacina e massacre, porque foi exatamente isso que aconteceu, é um tipo de investigação independente e transparente de violações aos direitos humanos, um posicionamento claro e rigoroso de instituições, um retiramento desses policiais de serviço, um afastamento, se eles quiserem trabalhar, e eles que vão para o administrativo, eles não têm que estar nas ruas, assim como um repúdio a essas chacinas e as declarações que a gente acabou de ouvir dos governos estaduais e federal, né? Porque essas chacinas, elas são declarações antidemocráticas de preceitos fundamentais que estão na Constituição. E elas contrariam os direitos humanos. Então, o que a gente vê é um cenário preocupante, que apesar de muitos avanços, ele tem um contrapeso do retrocesso e do estímulo a uma política de morte. O vice-presidente considerar pessoas inocentes ou não inimigos da nação é extremamente perigoso. É a lógica do inimigo que o Mbembe fala, que o Foucault fala, que o Silvio Almeida fala, que a Jaqueline Senhorita aborda, e que funciona muito bem, né? Quando eu fui colocar a imagem da chacina, eu pensei muito seriamente em colocar uma charge que eu vi do que os policiais fizeram, né? Que colocaram um cara sentado, um homem sentado, numa cadeira, com o dedo na boca, depois de atirarem nele, ele morto. Assim, eu acho ruim ficar reproduzindo essa imagem, mas esse é o nível de crueldade que a gente tem uma sociedade submetida. Isso é o que a gente enxerga como viver constantemente em situação de morte, e esse é o dia de negro da sociedade brasileira. É isso, mas muito obrigada por terem me ouvido. Agora, enfim, comentários, sugestões, críticas. Muito obrigada. Lu, a gente estava precisando passar um videozinho para vocês de... Desculpa, eu esqueci. Tudo bem, a gente combinou depois isso mesmo. Mas a gente pensou em passar um videozinho para vocês, né? De como que tá essa questão de chacina de Jacarezinho hoje em dia, assim, de como que se deu, porque... Enfim, vai mostrar, vou compartilhar o videozinho aqui, tudo bem? Aí, Carla, se quiser parar de compartilhar... Vocês estão vendo, né? Agora sim. Tá bom, vou dar play aqui. A chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, completa hoje 100 dias. A operação policial deixou 28 mortos e um rastro de violência na comunidade. Há 100 dias, o Rio de Janeiro vivenciou a mais mortífera operação das forças de segurança na história do estado. Foram 28 mortos, incluindo um policial. A operação foi comandada pela Polícia Civil, que afirma ter agido depois de receber denúncias de que traficantes estariam aliciando crianças e adolescentes no Jacarezinho, zona norte da capital fluminense. Para testemunhas e entidades de defesa dos direitos humanos, a ação foi um massacre, além de ter desrespeitado uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o fato de ter sido tornado vítima fatal um policial civil desencadeou o que se chama, né, de Operação Vingança, no sentido de que aí qualquer um que aparecesse na frente, né, poderia ser objeto daquela fúria, né? Hoje, o Educafro entrou na justiça contra o Estado do Rio. A ação civil pública aponta que a operação policial foi marcada por ilegalidades. O texto diz que o processo não busca reparação individual para as vítimas, e sim para toda a comunidade do Jacarezinho. Segundo os advogados, o poder público é responsável. O pedido é de 100 milhões de reais de indenização por danos morais e econômicos a serem investidos em benefício de todos os moradores do Jacarezinho. Essas famílias não vão voltar a ter entes queridos. Mas há um pós-chacina, há um espólio de guerra. A gente sabe que quando a guerra acaba, a gente vive, né, uma guerra com as aspas, né, que a gente acompanha. Ela se encerra, a gente vive o pós, todo o que fica daquele confronto por muito tempo. Jacarezinho vive ainda o espólio da chacina, das suas mais variadas formas. Então a gente precisa que o Estado se debruce sobre isso e indenize e repare aquele território. Está falando de todas as 56 mil pessoas que fazem do Jacarezinho a sua morada, mas também a sua vida, a sua atividade econômica. A entidade pede ainda que o governo do Rio de Janeiro reconheça publicamente a responsabilidade e peça desculpas pela ação.
Além disso, quer que o Estado providencie treinamento para os policiais sobre o impacto das operações na vida da população. A Organização das Nações Unidas foi notificada para que interceda junto ao governo do Estado, como explica o fundador da ONG que move a ação. Nesta reunião da ONU, estamos prevendo com o governador, será colocado na mesa o termo de ajuste de conduta, onde o processo poderá ser encerrado em função de uma série de políticas públicas que o governador vai colocar em prática, primeiro, por obrigação do Estado, segundo, por sensibilidade frente a uma situação de estrago feito contra a comunidade de Jacarezinho. Bom, gente, daqui a pouco a gente passa mais, porque a gente quer ouvir vocês também, o que vocês acharam, quais são os apontamentos. Mas tem 2 pontos desse vídeo que eu queria destacar, que eu acho que chamam muito a nossa atenção. O primeiro ponto é que mostra aquele antropólogo, né, da UF, esse grupo chama GENI, Novos Legalismos, vale a pena ver, eles têm vários trabalhos sobre abolicionismo penais, muito bons também. E o que ele destaca? Ele destaca que isso que aconteceu no Jacarezinho, ele foi devido à morte de um policial que teve lá dentro do Jacarezinho, que o que falaram é que um traficante matou o policial. E aí a resposta do Estado foi depois 28 mortos com pessoas que não estavam relacionadas com a morte daquele policial, e mesmo se estivesse, não é de responsabilidade do Estado gerar mortes, né? Mas uma coisa assim que a gente deve destacar aqui quando a gente pensa nisso é, por exemplo, como está muito dentro da lógica da polícia militar, da lógica lá dentro de que você ter matado um policial e a resposta ser essa, isso é justificável, entendeu? Lá dentro. Isso é legitimado lá dentro desses policiais. Se você mata um policial, a resposta não será você ser julgado dentro do judiciário, como está previsto a lei. A resposta será morte. E a gente sabe disso há muito tempo. Isso não é coisa nova que a gente ouve, né? Tipo, várias coisas que a gente passou no nosso curso não é coisa nova pra gente. A gente já ouviu várias vezes, por movimentos sociais, por músicas, por coisas que a gente leu. Aí tem um cara, que não sei se já ouviram falar, talvez já, que é o delegado da Cunha. Não sei se já ouviram falar. Ele faz vídeos no YouTube, assim, mostrando, ele é um delegado. E aí ele faz vídeos no YouTube demonstrando o seu trabalho. Ele é policial do Rio de Janeiro, ele vai no Podpah, em vários lugares de podcast, e ele fala muito bem. E, enfim, e ele comentou sobre o Jacarezinho. E ele falou uma coisa assim que eu achei muito impressionante para um funcionário público falar isso, porque a gente não deve esquecer assim, que os policiais eles são funcionários públicos, né? Eles são funcionários do Estado. Então, o que ele falou? Ele falou que quando você trabalha, ele falou mais ou menos assim, depois eu posso passar o vídeo, assim, eu vou tentar lembrar as palavras dele. Mas ele falou, quando você é policial e aí o seu colega morre, é óbvio que você vai querer fazer alguma coisa, porque aquela pessoa é como se fosse a sua família, aquela pessoa é a pessoa que está com você há anos no seu trabalho. Então, se um policial morre, ele fala bem assim, você não matou qualquer pessoa, você matou um policial. Então já vamos ver que, tipo assim, realmente não é qualquer pessoa. Na nossa sociedade, os policiais não são qualquer pessoa. Não é que nem se matar eu e a Luana. É outra coisa. E aí ele fala isso. A resposta nunca será com tranquilidade, vamos conversar. Ele fala isso. Então, para você ver como, gente, ele é um delegado. Ele é um funcionário público. E ele está falando publicamente, na internet, num podcast, falando que se você matar um policial, a resposta vai ser essa. Entende? Então, tipo assim, para a gente ver a gravidade do nosso Estado, dos nossos agentes de Estado, de que o que a Laura está falando, há uma política de guerra que é completamente legitimada. Legitimada, né, é aprovada, né? Ela é totalmente aprovada em todos os sentidos. No momento em que a nossa população fala esse discurso de bandido bom, bandido morto, é o que assegura tudo que está acontecendo. Então, tudo bem, um delegado vir lá num podcast e falar que é isso que acontece mesmo se um policial é morto. Se um policial é morto, a resposta são 28 mortes. Então, a gente tem uma polícia militar que tem um financiamento muito blindado. Realmente, eles estão blindados juridicamente. Não vai ter responsabilização. Os policiais, eles fazem isso que eles fazem porque eles sabem também como que é a lógica jurídica. Eles sabem que não vai ter processo jurídico contra eles, que eles não vão ser punidos. Outra coisa também, né? Então, só para a gente lembrar de que, tipo,
Tem muito, quando a gente vai estudar a violência de Estado, tem muitos casos de que é resposta a policiais famosos. Ah, eu fiz isso porque o meu colega, ele morreu nessa periferia, então quando eu venho nessa periferia, eu venho desse jeito, né? Só que, assim, é muito difícil a gente, no momento que a gente aprova isso de um funcionário público, né? A gente está falando de um agente de Estado, ele não pode agir de maneira passional assim. E eu sei que eu estou pedindo algo, tipo, nossa, estou querendo que você lide com a morte de maneira diferente. Mas sim, estou querendo que você lide com a morte de maneira diferente. Porque se você é um juiz e você está julgando alguém que veio do mesmo bairro, que matou o seu colega que também é juiz, você não pode julgar ele de maneira diferente porque ele veio do mesmo bairro que a sua experiência passada. Né? Tipo, são coisas diferentes, você é um funcionário. Então, é isso. A gente dá esse aval aos policiais, a eles colocarem uma coisa passional naquilo para a gente, tipo, também carregar essa imagem de herói que a gente tem deles, que é muito sustentada. Outra coisa que passou nesse vídeo que vale muito a pena a gente ver, né, é como está sendo os combates jurídicos, as disputas jurídicas sobre o que aconteceu, sobre essa chacina, né, em quantos movimentos sociais chamam de chacina. Como foi que você falou, Luana, que o governador chamou de inteligência, o que mesmo? Você lembra a palavra que você usou? Mas, enfim, enquanto ela busca... Operação de inteligência. Operação de inteligência. Então, enquanto a gente tem movimentos sociais chamando de chacina, né, que, tipo assim, está longe de uma operação de inteligência, a gente tem um governador chamando de operação de inteligência. Então, tem uma disputa interna. E aí, o que aconteceu, né? A Educafro, que é essa instituição muito antiga aqui no Brasil, abriu esse processo contra o governo do Rio de Janeiro e eles estão tentando a responsabilização jurídica. Então, dentro do judiciário, é legal a gente ver também que é um campo de disputa. Beleza, o judiciário, ele também tem um viés muito evidente, um viés racista muito evidente, logo que a maioria das pessoas pretas que passam pelo judiciário, elas vão ser presas. Então, a gente percebe isso. Mas, mesmo assim, dentro do judiciário, há uma disputa. Há uma disputa jurídica lá dentro. A gente percebe isso em Campinas também, eu e a Luana, por exemplo. A gente trabalha com promotores de justiça que estão tentando responsabilizar os policiais que cometem violências. O que é muito raro você ver promotores de justiça que fazem esse trabalho de responsabilização penal dos policiais, muito raro mesmo, assim, normalmente não é feito, em vários estados não é feito esse trabalho, em Campinas tem, por exemplo. Então, o judiciário também é um lugar de disputa sobre essas questões que estão acontecendo na polícia, e vale a pena a gente retomar isso, de que há muita resistência sobre isso também, não é só o Estado, ele também não funciona só como um rolo compressor que passa em cima, há também muita resposta sobre isso, né? Enfim, era mais isso que eu achei interessante sobre esse vídeo. E agora a gente queria abrir para vocês trocarem uma ideia com a gente, falarem o que vocês acharam, coisas que a gente pode também deixar passar, que vocês lembraram. Enfim, agora a gente está aberto aqui para vocês. Antes da galera começar a falar, eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Foi um mini curso super incrível, assim, super construtivo. Principalmente, assim, para mim, que sou 020 das sociais, então foi bem bom, assim, essa estrutura toda que vocês mostraram. E aí, antes de passar a palavra para quem tiver pergunta, eu queria perguntar para vocês se vocês preferem que pare a gravação antes de ir para a discussão, ou se grava a discussão também. Não sei, vocês acham que fica mais à vontade se parar a gravação? Olha, eu prefiro que pare, já que você está Tudo bem. A gente para, então.